Não deixe a dor liderar você. Lidere ela. Lidere a circunstância. Talvez você está hoje debaixo, numa situação que tem dor ao seu lado. O Senhor te chama a liderar no meio da dor. Antes eu quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra. E ela mesmo disse que ela não volta vazia, porque ela cumpre o propósito pelo qual ela veio. Senhor, eu sei que essa palavra hoje tem destino, tem nome, tem CPF, tem endereço. Senhor, possa encontrar os corações, Deus, que precisam dessa palavra. Que ela alcance, Senhor, graça no coração, alcance um lugar, Pai. E que ela promova o que o céu está promovendo, que ela traga, Senhor, renovo. Em nome de Jesus, consolo e direção. Em nome de Jesus, amém. Eu queria ler com você 1 Samuel, então, 30. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiras as mulheres, as crianças e os demais foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em voz alta até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo, mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse ao sacerdote Abiatar: traga o colete sacerdotal. E Abiatar, filho de Aimeleque, eu trouxe. E Davi perguntou ao Senhor: eu devo perseguir esse bando de saqueadores? Eu conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar o que lhe foi tomado de vocês. Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com 400 homens. No caminho, encontraram um rapaz egípcio num campo e o levaram até Davi. Deram-lhe um pouco de pão para comer e água para beber, e também lhe deram um pedaço de bolo de figo e 2 bolos de passa, pois fazia 3 dias e 3 noites que ele não comia nem bebia nada. Em pouco tempo recuperou as forças. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde veio? Eu sou egípcio, escravo de um amalequita, respondeu ele. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque eu fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque, os queretitas do Neguebe, ao território de Judá, a terra de Caleb, e tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até esse bando de saqueadores? Perguntou Davi. E o rapaz respondeu: se o Senhor jurar por Deus que não me matará, nem me entregará ao meu senhor, eu o levarei até eles. O rapaz levou até os amalequitas. Estavam espalhados pelos campos, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens massacraram os amalequitas, atacando-os durante toda a noite, todo o dia seguinte, até entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montanhas em camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham tomado e resgatou as suas esposas. Não faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomada. Davi trouxe tudo de volta. Também recuperou todos os rebanhos e seus companheiros e os levaram à frente dos animais. E esse despojo pertence a Davi, disseram. Até aqui. Uau! Essa noite, essa palavra, ela começou a queimar no meu coração desde hoje de tarde. Eu lembro que outro dia eu trouxe uma palavra, como lidar. Vocês lembram? Como ser uma mulher de sucesso. Porque a gente fala pouco sobre como lidar com o sucesso. Como lidar quando as coisas começam a dar certo. Às vezes a gente não sabe. Mas a Bíblia nos ensina a como que a gente deve lidar. O que a gente deve fazer com as perdas e quando nós somos atacados. Por mais que nós amamos o Senhor e andamos com o Senhor, não existe um cristão, até hoje, que não precisou lutar, que não foi atacado,
que não teve perdas? Será que tem alguém aqui que nunca teve perdas? Não existe ninguém. Todos nós enfrentamos isso. E esse capítulo 30 para mim, ele traz um manual, gente. Eu estou pregando isso hoje, mas eu já vivo isso há muito tempo na minha vida. A minha Bíblia antiga, hoje eu peguei ela eu tinha um rascunho na Bíblia antiga a respeito desse texto. Eu peguei ela e eu comecei a perceber quantas direções o Senhor tinha me dado para momentos talvez que eu ia enfrentar perdas e ataques. E eu queria trazer esse ensino para você hoje. Antes de qualquer coisa, eu quero que você olhe para essa cidade, Ziclag. Ela representa um tempo de crise, uma dor, uma aparente destruição. Aparente destruição, guarde isso. E Davi, mesmo sendo ungido, mesmo sendo aquele que ia reinar sobre Israel, ele passou por profundas perdas. Sua casa foi queimada, sua família levada, seus amigos se voltaram contra ele. Eu estava lendo ainda, eu gosto de ler ainda um capítulo anterior para ver o contexto. E o contexto era que Davi estava fugindo de Saul. Saul estava indignado à procura, na perseguição de Davi. E Davi se junta com os filisteus. Olha isso. Eles começam a proteger Davi de Saul. No meio de uma batalha de perseguição, você nem imagina quem pode defender. E aí Davi está pronto para ir para a batalha com os filisteus, lutar com os filisteus contra uma outra nação. Mas os comandantes falaram assim para o rei: olha, esse cara aí, eu ouvi falar que cantaram assim, que Saul matou milhares, mas Davi, 10.000, milhares. Esse cara é poderoso demais. Se ele ficar com a gente, daqui a pouco ele vai lutar contra a gente, vai matar a gente, ele vai conhecer nossos segredos, manda ele embora. E Davi falou assim, ó: que fiz eu? O que eu fiz para vocês me rejeitar? E aí o comandante falou: olha, por mim você ficava, mas os meus líderes não querem você aqui. Vai para casa, Davi, volta para o teu lugar. Gente, foi ali que ele volta para Ziclag e vê a cidade toda queimada. Ele ia lutar uma batalha que não era dele, num tempo que a casa dele precisava ser assistida. Deixa eu te falar alguma coisa bem importante. Algumas rejeições que você enfrenta lá fora, que te empurram para dentro da tua casa e para os teus, é providência de Deus. Alguns nãos de Deus. Às vezes você está pronto para entrar numa guerra, porque você tem habilidade, você foi chamado, você tem unção. Mas o Senhor fala: mas eu não te chamei para isso, eu não quero você envolvido nisso. E como você, às vezes, como a gente não obedece, Deus promove o quê? Rejeições. Não te queremos aqui. Eu queria que você agora agradecesse todas as rejeições que você tem enfrentado, porque elas te fizeram voltar para casa e talvez encontrasse Ziclag queimada e roubada. Davi, quando chega, ele fica desesperado. E eu quero trazer algumas lições que têm de verdade balizado a minha casa, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho experimentado da palavra e vivido na minha vida. E quando a gente vive, a gente tem autoridade para falar, porque realmente dá certo. É igual aquela receita que a gente compartilha: eu já fiz, vai dar certo. E e antes de eu trazer a primeira lição, eu preciso falar sobre os amalequitas. Quem é aluno aqui do Casa de Isabel? Levanta a mão. Nós estamos agora numa série nas nossas lives, estudando sobre os inimigos de Israel. Eu comecei a trazer o ensino de como que os inimigos agiam contra Israel, para a gente entender de alguma forma, às vezes, os ataques que a gente enfrenta. E a gente falou sobre os amalequitas já. E uma das características do amalequita, esse inimigo que atacava Israel, que atacou Davi, ele tinha 3 formas de entrar. Se você estava forte, ele não vinha. Então, se você está forte, ele não te ataca, ele não fala nada, ele fica só à espreita perto. Se você está fraco, ele ataca. Outra coisa, os amalequitas atacavam na ausência. Quando Davi e os homens não estavam, ele foi lá. Então, às vezes, uma ausência no casamento, uma ausência na maternidade, uma ausência em algum lugar, ele ataca nas ausências. Ele pega os lugares que você não está e ataca na ausência. E ele é um inimigo que ataca os fracos da nossa casa,
aqueles que precisam, que estão debaixo da nossa liderança, como nossos filhos, pessoas que a gente tem cuidado. Então ele vai atacar eles para nos atingir. Então os amalequitas, eles eram forasteiros, eles eram muito difíceis de saber onde eles estavam. Por isso que Davi queria saber onde eles estão, porque eles não tinham morada fixa. Eles eram nômades. Então uma vez eles estavam lá, outra vez eles estavam aqui. Os amalequitas eram muito difíceis de pegar. Então Davi traz esse ensino, eu quero trazer para nós. Primeiro, a crise que você está enfrentando não anula o seu chamado. A primeira coisa que acontece com a gente quando a gente está enfrentando uma crise é a gente botar tudo no mesmo balaio, quem nós somos, nosso propósito, o chamado de Deus para a nossa vida, e a gente coloca tudo ali, está tudo ruim, está tudo difícil, e é porque Deus não me chamou mesmo. Eu lembro quando eu estava passando uma guerra lá em Belo Horizonte, né, Ana? Lembra, Ana? A Ana estava lá em BH na época. Eu lembro que a Ana, ela chegou e disse assim para mim, um dia eu estava chorando na igreja, ela disse assim, pega isso aqui e lê. O livro era Vitória no Deserto. Eu falei, irmã, eu preciso mesmo desse livro. E quando eu estava lá, eu lembro de um dia sentar no final do culto, assim, lá no fundo da igreja. Eu queria que ninguém me visse, estava chorando muito. E ainda eu falei assim, Senhor, eu acho que o que o Senhor tinha para mim, acabou. O Senhor até tinha, o Senhor tinha planos, porque eu tinha muita palavra. Nós tínhamos palavras fortes sobre a nossa vida. Mas eu acho que o Senhor desistiu. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada no meio do caminho, que fez com que o Senhor desistisse. E naquela noite, eu lembro que eu peguei Jeremias, ou Lamentações 3, que tem uma parte de Lamentações que diz assim, bom é quando você está corrigido, é sentar em silêncio e chorar na presença de Deus. E o Senhor falou assim para mim, eu não quero ouvir as tuas lamentações, eu quero que você chore em silêncio na minha presença. Então, às vezes nós pensamos que a circunstância que nós estamos vivendo anula quem somos em Deus. Às vezes um filho, uma situação do seu casamento. Davi muito se angustiou, a Bíblia diz. E ele era ungido, gente, ele ia ser rei de Israel. Muito se angustiou, mas ele se fortaleceu no Senhor. Nem sempre a unção nos livra da guerra. Nem sempre o chamado nos livra das guerras. Davi, ainda que escolhido por Deus, passou pela dor da perda e da destruição. Se Deus, Ele não nos isenta da dor, mas Ele garante direção, consolo e restituição. Não é porque está doendo que Deus te abandonou. A crise é parte do processo, não é o fim dessa jornada. Eu quero te lembrar que você ainda tem um chamado, que ainda tem olhos correndo sobre a sua cabeça, que aquele que te chamou é fiel até o fim, que essa circunstância não determina o final da tua história, que essa circunstância não estão apontando, elas não roubam a sua autoridade, muito pelo contrário, foi uma preparação de Deus, sabia? Se você olhar para o próximo versículo, vai acabar 1 Samuel, acaba em 31 com a morte de Saul. Ziclag foi um treinamento pontual de Deus na vida de Davi. E saiba de uma coisa, o Deus que te chamou é o Deus que também vai te treinar. Amém? Estão comigo? Segunda coisa que Davi faz, que me ensina e me instrui: reaja espiritualmente antes de reagir emocionalmente. Primeiro, reaja espiritualmente. Primeiro, pergunte para Deus. Como é difícil essa lição. Eu falo para vocês, mas eu já errei tantas vezes e erro ainda nisso. Quantas vezes numa situação adversa, numa situação difícil, eu vou primeiro pedir para os universitários uma opinião, ou eu vou primeiro compartilhar com um amigo, uma amiga, eu vou primeiro falar com meu marido, eu vou primeiro, Deus, eu vou me desesperar primeiro. Mas Davi fala que Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. E eu amo quando Deus mexe na nossa zona de amizade, e Ele não deixa ninguém para ajudar a gente. Ele tira todo mundo. Gente, parece que Deus cega. A minha avó, quando a gente passava pela polícia, quando nós passávamos pela polícia dentro do carro dela, nós passávamos pela polícia entre divisa de municípios aqui, ela dizia: cega eles, Senhor. Cega os polícias. Tadinho dos policiais.
Não sabendo eles que a minha avó determinava cegueira para eles não ver o carro passar, que de certo tinha alguma coisa, não sei. Cega eles. E eu orava junto, pequena, não entendia nada. Cega, Senhor, cega. Esses dias eu estava passando ali pela polícia rodoviária entre Criciúma e Sara. Gente, eu caí num riso, porque eles estavam ali e eu lembrei, né? Cega eles, Deus. Falei, meu Deus. Mas Deus às vezes cega as pessoas ao nosso redor, sabe? Elas não veem, né? Por quê? Ali em Ziclag, eles estavam tão indignados com Davi, que eles queriam apedrejar Davi, eles queriam matar Davi. Às vezes Deus permite ao nosso redor essa solidão momentânea, essa crise, para que a gente possa buscar só no Senhor. Davi não tinha outro lugar para buscar. Todos estavam em dor, mas a liderança de Davi foi colocada à prova. Gente, eu vou dizer uma coisa para você. Liderar no meio da dor é para aqueles que foram chamados por Deus. Quando uma pessoa chega no meio da dor de alguém e ela traz consolo, direção. Já viu? Tem gente que é muito bom para chorar junto. Você está passando por uma dificuldade, ela fala, meu Deus, vai se assustando junto contigo, você vai ficando pior. Ai, tu tá branca. Ai, meu Deus, estou vendo tu desmaiar. A tua alma está longe, está lá no portão. Aquelas palavras que você fica assim, ó, meu Deus. Mas como é bom alguém que tem uma liderança no meio da dor. Então vem cá. Né? Eu sempre fui uma mãe meio apavorada com as minhas filhas. Se eu visse sangue. Eu lembro de uma amiga minha, que o filho dela, até ele congrega com a gente. Ele é um dos meninos que tocam louvor aqui na igreja. Ele era muito assim, um menino muito abençoado quando ele era pequeno. Muito abençoado. E com 8 anos, ele deu com a bicicleta, sei lá, de frente no muro, alguma coisa assim. E ele cortou o supercílio. Ela contando para mim que quando ele chegou com o supercílio sangrando assim a roupa, ela disse que viu ele sem olho. Ela disse que se jogou no chão, começou a ter... Ele está sem olho, ele está cego. E ele dizia, não, mas eu só cortei o supercílio. Então, às vezes, eu sempre fui uma mãe meio assim, sabe? Não, sobe lá, não faz isso aqui, desesperada. Porque eu tinha medo da situação de acontecer alguma coisa. Mas Davi, ele sabia liderar no meio da dor. Quem é você no meio da dor? Quem é você, às vezes, num velório, numa situação difícil? Quem é você na hora de um diagnóstico difícil? Eu lembro, quando meu pai teve agora o diagnóstico da língua dele, e meu pai estava muito para baixo, medos e medos, eu também estava com medo e muito receosa do que a gente ia enfrentar, mas eu botei na minha cabeça que eu ia fazer ele rir do início ao fim, e ia trazer leveza naquele momento, e isso é liderar no meio da dor. Não deixe a dor liderar você, lidere ela, lidere as circunstâncias. Talvez você está hoje, debaixo, numa situação que tem dor ao seu lado, o Senhor te chama a liderar no meio da dor. Quando a dor vem, a tendência é procurar culpados. Líderes não são apenas seguidos em tempos de glória, mas também em tempos de crise. Sabe uma coisa que eu descobri nos homens? Eu estava observando de tanto ajudar famílias, eu amo falar com homens, e eu descobri que o homem que não lidera manipula. Porque o homem foi chamado para trazer uma liderança dentro de casa, para trazer conforto. E quando o homem, ele não é o líder da casa, ele é um manipulador. Todas as vezes que nós não lideramos, nós manipulamos. Então eu quero te trazer essa lição nessa noite. Que você não seja guiado pela dor que você está sentindo, mas você possa liderar no meio dessa dor. E antes de resolver com as suas forças, consulte o céu. O que Deus diz é mais importante do que os seus sentimentos dizem. Isso é tão difícil de viver na prática. É muito fácil de falar. Eu não vou ser hipócrita. Sábado eu fiquei chateada, gente. E eu fiquei chateada e eu fiquei fora de mim. Eu sou aquele tipo de pessoa que tudo bem, tudo bem, tudo bem. É igual aquele tsunami que vai recuando. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Até que uma hora não tem mais tudo bem. Eu viro o dinossauro Rex. É sério. Vocês estão rindo, mas é ruim. E é incrível que quando você tem pequenas frustrações, você vai se regulando. Já percebeu? Acontece uma coisa que você não gosta. Não, mas tudo bem, mas também foi o livramento de Deus.
A gente vai se autoconsolando, mas tem uma hora que não tem nada que ninguém diga para ti. E eu estava nesse ponto. E eu fui tomar banho. Vou tomar um banho. Botei o chuveiro no quente. E eu comecei a brigar comigo mesma. E brigar. Porque eu vou dizer tal coisa agora. Agora eu não vou mais ficar quieta. Não vou ficar quieta, não vou falar. Vou sair desse chuveiro e vou falar. E o Senhor falou: filha. Senhor, agora não. Agora eu quero ser tola. Agora não. Filha. Gente, como foi difícil Deus me dobrar. Mas Ele me dobrou. Como alguém dobra assim, ó, me dobrou. Me lembrou de tudo que eu prego. Me lembrou de todas as palavras. E foi me dando uma chave. E eu saí mansa do banheiro. Então não é fácil viver, não. Não é fácil viver, principalmente quando tem algo chamado razão. Não é fácil viver quando você pode falar algumas coisas. E o Espírito Santo do meu ladinho assim, ó, pergunta para mim o que tu tens que fazer, pergunta. E eu não vou perguntar porque eu sei a resposta. Então não é fácil. Mas eu acredito que no meio da dor nós precisamos consultar o Senhor. No meio da raiva, no meio da injustiça, no meio que a minha mãe está rindo, ó. No meio que você quer falar 4, 5, 6, 7 você quer falar, e Deus fala: quieta, você não vai falar nada. Calma o teu coração, me consulta antes do que tu deve fazer. Mesmo com dor, Davi não agiu no impulso, ele consultou a Deus antes de ir para a batalha. E aqui, gente, eu tenho dó. Meu coração se parte pelas impulsivas. Tem impulsivas aqui? Levanta a sua mão. Ai, meu coração se parte por vocês. Porque eu sei que para as impulsivas é mais difícil. Quando você viu, a palavra já está lá na frente, não é assim? Você viu, você tentou pegar, mas não deu mais tempo. Eu oro para que você seja guiada pelo Espírito. Para que você seja guiada, para que você pergunte para o Senhor antes. Né, Carminha? Pergunte antes para o Senhor: Senhor, o que eu faço? Davi no meio da guerra, ó, uns querendo matar ele. Ele já desanimado, desacorçoado da vida, mas ele perdeu aquilo que era de mais precioso. Roubaram a família, ele não sabia. Ele pede o colete sacerdotal. E ele consulta a Deus ali, ele fala: Deus, eu devo ir lá, eu devo. E o Senhor fala: vai. Que você possa, no meio da sua batalha, permitir que Deus te dobre. Posso ouvir um amém? Porque a gente é bem de Deus na reunião de mulheres. Mas chega em casa. Deixa eu te falar uma coisa para você nunca esquecer. Para você parar de ficar chateada e brabinha por qualquer coisa. Seja madura. Amadurece em nome de Jesus. Sabe, cresce, amadurece. Nem todos têm força para ir com você. E nem todos terão força para ir até o fim. Ficaram ali, lá no versículo 9 e 10, ficaram ali 200 homens porque estavam cansados demais. Nem todos aguentam o mesmo ritmo. E está tudo bem. Em tempos de batalha, respeite o limite dos outros. Deus ainda pode usá-los em uma outra etapa da jornada. Pare de riscar as pessoas. Isso eu digo para mim mesma. Essa semana Deus tirou o meu riscador da minha mãozinha e disse: não risca mais nada. A gente não pode. A gente precisa entender que nem todo mundo vai até o fim com a gente e está tudo bem. Entenderam isso? Está tudo bem. Mas lá na metade da jornada, pode ser que reapareça. Tem gente chorando aqui já, pastor Maria Helena. É assim, aparece. E eles vão fazer todo sentido naquela nova etapa da jornada. Eu lembro de Paulo. Paulo no início do ministério, indignado com Marcos. O Telmo tem uma palavra que eu nunca vou me esquecer. Ele pregou quando a gente estava lá na favela. Ele pregou um dia assim: pega o teu Marcos e te arranca. Sem saber que a gente ia ter um genro, né?
chamado Marco. Mas Paulo, ele ficou indignado com Marcos, porque Marcos, no meio de uma missão, Marcos abandona eles. Marcos vai fazer outra coisa, mas Barnabé está junto. E aí na hora de fazer ali o grupinho, tá, nós vamos agora para tal cidade, tá? Aí Barnabé, tá, vou chamar o Marcos. Marcos não. Não, mas eu quero chamar o Marcos é uma bênção, ele só não pôde aquele dia, não quero saber. Paulo colérico, Marcos não anda mais com a gente. Mas por quê? A briga foi tão intensa, a Bíblia diz que Barnabé e Paulo se separaram por um tempo. Porque Barnabé, que era o consolador, aquele que acreditava em todo mundo, Barnabé falou, vou ficar do lado de Marcos. Barnabé ficou do lado de Marcos. E foram para um outro lugar. Foi ali que Paulo conhece Timóteo. Também foi uma boa oportunidade de Paulo investir em alguém que está começando. Paulo falou, esse Barnabé está cheio de... Vou pegar alguém que está começando agora para me moldar como eu quero. Aí vem Timóteo, um menino obediente. Mas a Bíblia vai dizer que lá no final, depois das perseguições, quando Paulo estava quase para ser derramado, né? Como um cálice, um vinho, para ser morto, torturado por amor a Cristo. Ele fala o seguinte, chama Marcos, porque ele é muito proveitoso para o ministério. Então, ali em Ziclag, 400 foram, mas 200 ficaram, e esses 200 ficaram porque estavam cansados, eles não tinham mais forças. Algumas pessoas não continuarão com você, não por maldade, mas é por limite, elas não têm limite. Entende isso? Eu quero que isso entre no nosso coração hoje. Algumas pessoas, não é assim, me abandonaram, e você é aquela coisa do vitimismo, em nome de Jesus, larga disso. A pessoa não tinha nem limite para estar do teu lado, para viver a guerra que tu está vivendo agora, ela nem podia viver isso. Às vezes a gente pensa, né, graças a Deus, né, que agora eu vim para cá, porque estou passando por essa situação, porque se o fulano estivesse comigo ia ser complicado. Então, não julgue quem parou no meio do caminho, honre os que caminharam até onde conseguiram com você. Posso ouvir um amém? Honre quem conseguiu, quem caminhou com você até um tempo. Não são aqueles que vão para a guerra com você, mas são aqueles que ficam guardando as bagagens. Olha que interessante. Esses que ficaram, eles não foram, mas eles foram tão necessários, porque eles foram aqueles que guardaram as bagagens, para que eles pudessem lutar, e que eles não fossem roubados outra vez. Tem pessoas que não irão com você, mas irão te guardar, irão te proteger, irão cuidar do que para alguns é fracassos. A Ziclag foi tomada. Eles vão estar lá como guardiões da tua Ziclag. São pessoas que talvez não vão para a batalha contigo, mas vão te guardar tuas costas. Não estão mais andando tão perto de você, mas guardam você, guardam a sua família, guardam o seu nome, protege. Então aprenda a honrar essas pessoas. Davi soube fazer isso, sabe por quê? Porque, gente... Bom, depois eu vou voltar nesse ponto para vocês entenderem. Mas nem todo mundo vai ter força para ir com você e tá tudo bem, amém? Quarto lugar, a bondade gera alianças inesperadas. E eu quero repetir, a bondade gera alianças inesperadas. A sua bondade. Lá no versículo 11, 15, encontraram um egípcio no campo e deram-lhe pão e água. A generosidade de Davi e seus homens os levou à chave da vitória. O egípcio sabia onde estavam os inimigos, e vocês lembram que os amalequitas, ninguém sabia onde eles estavam. Eles não tinham moradia fixa, era difícil de achá-los. Às vezes, a chave da restauração, da resposta, está em alguém que você quase ignoraria ou ignora. Bondade abre portas proféticas. Você vai saber de coisas que estão lá na frente, através de pessoas que você não daria R$1. E aqui eu lembro de Ananias, aquele Paulo, que curou Paulo, como é que Deus usou? É Ananias, né? É Ananias? Não. Gente, quem é leitora da palavra de Deus aí? É Ananias, não foi?
É porque tem Ananias e Safira, né, ou não? É esse outro Ananias. Ele orava diante do Senhor e o Senhor usou ele para curar Paulo. O Senhor podia ter usado dos 12 para curar Paulo. Saulo, da cegueira, não era? Ele estava com Jesus. Só que Deus não tem assim, ó, contrato fechado com ninguém. Ele não fechou contrato com uma igreja dizendo que o avivamento vai vir para lá. Ele não fechou contrato com nada e ninguém. O Senhor usa quem Ele quer. E Ele ama usar pessoas improváveis, escondidas. Ele dera um pão e água para o egípcio abandonado. Um gesto de bondade. Em tempos de crise, em tempos da sua crise, sua compaixão pode abrir porta que a sua força não conseguiria. No meio da sua crise, da sua dor, você parar para ajudar alguém no meio da caminhada que está precisando de ajuda, talvez vai ser a chave da tua vitória. Talvez é por ali o caminho. Eu lembro quando eu conheci uma das pessoas que tem sido muito minha amiga esses dias, esse tempo, nesse momento. Eu lembro que eu conheci ela num dia que eu estava muito chateada. Dia 24 de dezembro, nós estávamos nos Estados Unidos e eu tinha o sonho de passar o Natal nos Estados Unidos. De pijama igual, aquelas coisas. Que Deus não tem compromisso com isso, mas enfim. E eu estava lá nos Estados Unidos e eu pensei em fazer uma ceia de Natal, nós ali, estava eu, Thelma, Vitória e a Bela. E gente, quando o Thelma olha assim, esqueci de falar, mas hoje às 20 horas tu tem uma agenda. Eu falei, não, às 20 horas eu vou estar preparando jantar para a nossa ceia. Não, às 20 horas tem um convite aqui, eu já disse sim, tu vai pregar lá. Gente, eu falei, eu não acredito, Thelma. Eu não acredito que eu vou passar o Natal ministrando. E o que essas meninas vão comer? O que nós vamos fazer? Porque quando a gente quer piorar a situação, a gente piora. Quando a gente não quer ser leve, ser pesado, a gente sabe piorar a situação. Aí, gente, lá fui eu, com a cara, bico desse tamanho para a igreja. Pregar. Cheguei lá, paz do Senhor, amém, amém. Quando eu chego lá, a pastora da igreja está com a mesma roupa que a minha, a mesma cor. Eu falei, olha. Aí ela já me abriu com um sorriso. Falou, a gente estava te esperando. Aí Deus foi amolecendo meu coração. Hoje a gente ri disso, eu e ela, né? Mas ministrei, foi uma bênção. A partir dali, um convite. Quando você vinha aos Estados Unidos, não fica mais no lugar, fica na minha casa. E aí foi ficando, e uma amizade foi nascendo. De um egípcio no meio da estrada, de um lugar inesperado, algo que eu achei que não era, Deus tinha algo para a minha vida ali. E ela tem sido tanta resposta de Deus para a minha vida. Então, às vezes você acha que, ai Deus, eu não acredito isso logo agora. Cuidado, pode ser uma grande bênção que você está desprezando. Eu quase cancelei aquele dia, aquela agenda. Então, cuidado. Deus é aquele que no meio da generosidade da sua vida, Ele vai te entregar uma chave. Aquilo que a sua força não pode, seu intelecto não pode, Deus vai lá e dá a pessoa certa. Eu tenho convicção, gente, que em várias fases da sua vida, em situações, teve alguém que chegou do nada e deu a resposta. Alguém chegou e você diz, glória a Deus por aquela pessoa. Às vezes até eu falo assim, Deus, esses dias eu tive uma outra situação parecida com uma outra pessoa, eu falei, se não fosse aquela pessoa, Senhor... E eu encontrei ela por acaso. Sabe, Deus, Ele é perfeito em trazer as alianças certas. Então, bondade gera alianças inesperadas. Às vezes você vai se surpreender com o que um egípcio pode fazer por você e pela sua casa. Quinto, e eu quero frisar isso. Deus é um Deus de restituição total. Ele não negocia. Deus restitui tudo. Não é metade, não é um pouco. Ele restitui tudo que é seu. Porque se não foi restituído, é porque não era seu. Porque o que é seu, Ele restitui. E assim Davi salvou tudo quanto os amalequitas tinham levado. Não faltou ninguém. Filho, filha, bolsa, gado, animais, não faltou nada, nada. A promessa de Deus se cumpriu, Davi recuperou tudo sem perda alguma. Deus é especialista em restituição total. E eu posso até dizer
que mais do que aquilo que nós tínhamos. Às vezes eu vejo alguns casamentos restaurados. Hoje uma pessoa veio aqui mostrar a barriguinha para mim. Está grávida, uma moça aqui da igreja. E ela veio com o olho cheio de lágrimas mostrar, olha só o que Deus está fazendo. Mas há uns anos atrás ela veio aqui chorando porque estava separada. Aí eu falei, é do seu marido? Ela falou, sim, Deus restituiu, Deus curou meu casamento. Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que tudo, nada vai ser arrancado. Davi recuperou família, recuperou os bens, recuperou honra. Se você foi roubado aqui de honra, se você foi roubado aqui da sua reputação, da sua integridade, mentira ao seu respeito, eu quero dizer que Deus é poderoso para restituir. Ninguém se esconde por muito tempo. Pode passar anos, gente. Eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que falaram, os anos passam e as coisas se revelam. Então às vezes você não precisa nem ficar se defendendo. É tão bom quando Deus faz, é melhor quando Deus faz. Deus, Ele restitui tudo. 6º lugar, e eu acho isso aqui muito importante, a vitória revela o caráter do nosso coração. Alguns homens não quiseram repartir o despojo, porque quando eles chegaram com tudo e com os despojos ainda, os homens falaram, vamos dividir entre os 400 e os 200 que ficaram a gente não divide, porque eles não foram para a guerra, eles foram desertores. Davi falou assim, nós vamos dividir igual, porque tanto aqueles que foram como os que ficaram guardando as bagagens são importantes. Talvez você na vida de alguém é aquele que ele for para guardar a bagagem. Você está vendo todo mundo indo para a guerra, você não tem força, você está cansado. Eu quero trazer alívio para o seu coração. Pare para descansar. Guarde a bagagem. Escolha o seu lugar no meio dessa guerra. E a Bíblia diz que Davi, ele compartilhou até com os que não lutaram. E deixa eu te falar uma coisa, quando eu fui em Israel, está lá, existe até hoje, é uma lei que os despojos são repartidos com todos, tanto aqueles que vão, como aqueles que não vão, com todo o exército. Virou uma lei. Davi compartilha com os que não lutaram. Davi mostra um coração generoso e justo. A vitória não é ocasião para vaidade, mas para generosidade e honra mútua. Quando tiver mais que o suficiente, não levante muros, aumente a sua mesa. E eu vou repetir. Quando tiver mais que o suficiente, não levante os muros, mas aumente a sua mesa. Quem venceu de verdade reparte. E o coração de um rei se revela depois da guerra. O nosso coração é revelado não nos momentos difíceis, mas nos momentos muitas vezes de vitória. A Bíblia diz que nós somos provados pelo elogio que recebemos, não pelas críticas. Na crítica a gente fica com o coração dolorido. Esses dias eu recebi uma crítica tão ferina. A pessoa deu sem dó. Eu chorei. Falei, Deus, ela não me conhece, Senhor. E o Senhor falou, deixa, isso aí está te humilhando. Vai para o pó mesmo. O pior é quando você é elogiada. Sabe, nós somos muito provados pelos elogios que recebemos. 7º, transforme a sua dor em estratégia. Davi mandou presentes aos anciões de Judá. Quando os bens foram recuperados, Davi semeia uma honra no lugar certo. É tão lindo isso. O povo que mais tarde reconheceria ele como rei, Davi foi lá e disse assim, nós vencemos, trouxemos tudo de volta e eu quero dar uma honra para vocês. Nós somos o que somos por causa de vocês. Vocês fazem parte daquilo que nós temos. Você também honra os de longe? Eu vou dizer uma coisa para você. Quem vive uma vida egoísta e centrada em si mesmo tem a tendência de murchar e não frutificar. Mas quando você abençoa até aqueles que estão longe, quando você é generosa, não importa a estação que você esteja vivendo, quando você é honrosa, porque se você tem plantado desonra pelos seus lábios a respeito das pessoas, você vai colher desonra. Mas se você começar a colher honra,
plantar honra, você vai colher honra. Se você está sempre semeando contenda, falando mal, sabe o que é? Eu sempre flui da sua boca. Eu não gostei na hora que ela disse aquilo. Porque sempre tem uma palavra. Comece a plantar diferente, você vai colher diferente. Às vezes a desonra que você colhe com os seus filhos foi a desonra que você plantou lá com os seus pais. Por isso que eu já falei várias vezes que a gente tem que às vezes voltar e pedir perdão, restaurar algumas raízes. A adolescente que você foi aponta muito, se você não consertou com o caráter dos seus filhos. Então, no nome de Jesus, que você possa trazer essa verdade dentro do seu coração. A honra, ela é importante. E, gente, é tão difícil falar de honra, porque esse assunto está muito banalizado. E está se trocando honra por bajulação. E a honra, ela não tem prazo de validade. Tem pessoas que já tiveram muita voz na minha vida. Deixa eu contar isso aqui. Muita voz na minha vida, muita autoridade na minha vida. Mas nessa situação que eu estou vivendo, não mais. Mas mesmo elas não tendo mais tanta influência e tanta voz na minha vida, eu honro elas por aquilo que elas foram. Eu não posso me esquecer. Inclusive, a minha discipuladora que me discipulou quando eu era uma menina, quando eu estava com o casamento restaurado, a Marli. E ela faleceu no Covid em 2021, eu acho, 2022, 21. Ela se foi, tudo que eu pude fazer em vida eu fiz, poderia ter feito mais. Mas quando ela se foi, eu falei, essa honra não morre nela, mas a honra fica para os filhos e para os netos. Então os filhos delas que ficaram, é como se fossem meus irmãos e meus. E eu cuido, e eu pergunto, e eu chamo. Não seja desonrosa. A desonra é terrível, ela destrói a nossa vida. O diabo, ele muitas vezes nos enlaça com a desonra. Seja uma mulher de honra. Honre até o fim. Eu posso ouvir um amém? Não permita que os seus lábios desonrem. Essa é a última, transforme dor em estratégia. Davi presenteia os anciões de Judá. Ele transforma a restituição em estratégia. Ele honra os líderes do seu futuro reinando. O que Deus te devolve, use com sabedoria. Hoje é semente, amanhã é colheita. No meio dessa guerra, Deus quer te dar uma mensagem. Deus quer te dar uma estratégia nova. Deus quer te preparar. Eu queria que você ficasse de pé.